E tem muita gente que reclama disso. Isso é comum no consultório. É o seguinte, a pessoa acordou, ela reclama para mim. O remédio para dormir não tá funcionando. Eu preciso de mais remédio para dormir. Eu falo, tá, que hora você tá tentando deitar? Eu deito 9 horas da noite. Ah, ótimo, é um excelente horário. Eu deito 10 horas da noite. Ótimo. Quanto tempo você demora para dormir? Ah, tô demorando horas e horas e horas. Eu só vou conseguir pegar no sono 2 horas da manhã. Até aí parece que a pessoa tá com problema no sono, não é? Até eu perguntar, mas que hora você acorda? 12:00. Bipolar não tratado dorme mal. Pessoa, quando tá bem tratada, dorme bem. Por quê? Porque se a gente fosse falar qual que é o real motivo, quais são as causas e alterações neurobiológicas em transtorno bipolar que leva à manifestação dos sintomas. Então, tem algo acontecendo no cérebro que vai levar à manifestação dos sintomas que a gente está falando. Impulsividade, aumento de libido, gasto, etc. A principal causa, a gente tem várias. A gente tem alteração do ritmo biológico, a gente tem aumento sistêmico pró-inflamatório, a gente tem baixa de BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral, a gente tem alteração do eixo hormonal, que é a hipófise, que vai ser o hipotálamo, hipófise e adrenal, que vai liberar cortisol e adrenalina a mais no sangue. Mas esses problemas que tu tá falando, eles são consequências da bipolaridade? Ou eles são causa? São causas. É isso que acontece e que leva aos sintomas. Mas quando tu trata a bipolaridade, tu trata essas causas, vamos dizer assim? Com certeza. Porque olha só, o que acontece é um ciclo de feedback e retroalimentação. Então, vamos começar por alteração do ritmo biológico. Ou, por exemplo, por esse estado pró-inflamatório sistêmico. A pessoa já tem um estado pró-inflamatório sistêmico. Ela dorme mal, eu reforço o meu estado pró-inflamatório sistêmico. Aí que eu durmo pior ainda. Aí que eu reforço o estado pró-inflamatório. Olha como é um looping de uma coisa levando a outra. Por exemplo, eu tenho ali uma alteração de neurotransmissores que me faz ficar mais impulsivo. Aí eu como um monte de comida fast food ultraprocessados. Opa, eu vou alterar mais ainda meus neurotransmissores, o que vai me levar a ser mais impulsivo. E que vai levar a alterar os neurotransmissores, que vai me levar a ser mais impulsivo. Então é uma espiral que vai acontecendo, um ciclo que vai se retroalimentando. E de todas essas causas que eu falei, de longe, a mais importante é a alteração de ritmo biológico. Cronobiologia é essencial. Existem várias causas envolvidas na neurobiologia que estão alterando o transtorno bipolar, mas nenhuma é mais importante que a alteração de ritmo biológico. E a alteração de sono está na base disso. Vamos ver o que é isso que eu estou falando. Primeiro, tem uma força-tarefa da Sociedade Internacional Transtorno Bipolar, né? Eu fui no congresso agora, Congresso Internacional Transtorno Bipolar da ISBD. Quem quiser conhecer, é a Sociedade Internacional Transtorno Bipolar que está envolvida nos estudos de ponta hoje de transtorno bipolar. E o congresso, por coincidência, foi mês passado em Chicago e eu estava lá. Uma das forças-tarefas estava tentando identificar quais são os primeiros sintomas que surgem em crianças e adolescentes com alto risco de desenvolver transtorno bipolar. O que é alto risco? Filho e filha de alguém com transtorno bipolar. Tem uma predisposição genética, mas ainda não desenvolveu. Qual que é o primeiro sintoma que se manifesta nessas crianças, você pode perceber? Sono. Padrão de noturnicidade. Então, crianças e adolescentes que são filhos de alguém com transtorno bipolar podem alterar o sono, ter um padrão de uma ativação noturna a mais. E opa, peraí, então isso quer dizer que realmente tem uma alteração do ritmo biológico aqui. Algo que você vai ver muito em pessoas deprimidas é algo que se chama atraso de fase. O que é isso? Eu acordo mais tarde e eu vou dormir mais tarde. Outra questão que pode acontecer. No transtorno bipolar, várias coisas no nosso corpo são em ritmo. O cortisol, que é liberado, é um tipo de hormônio que tem um pico assim que você acorda, ele é um ritmo, ele tem um pulso. Melatonina, que é o hormônio da sonolência, ele tem um ritmo, ele é um pulso. A temperatura do seu corpo, que é controlada ali pelo hipotálamo no nosso cérebro, tem um ritmo. O que se descobriu nas pesquisas? Até a temperatura corporal de quem tem transtorno bipolar está alterada em relação à população geral. O ritmo dessa temperatura. Em geral, o ponto de temperatura mais baixa que a gente tem no nosso corpo é 3 horas da madrugada. Esse ponto, assim. Exatamente, esse ponto está alterado em geral.
ou 90 minutos, 2 horas antes de você acordar. Esse ponto está alterado no transtorno bipolar. Outra coisa de ritmo que está alterado no transtorno bipolar, apetite. Em geral, e tem uma pesquisa interessante sobre isso, pessoas com transtorno bipolar têm menos apetite pela manhã e mais apetite à noite. Olha como é uma inversão do ritmo biológico. Eu como menos, eu tenho menos apetite pela manhã e eu tenho mais apetite noturno, o que é totalmente contrário à biologia. Porque, em teoria, você teria que estar mais ativo manhã e tarde, porque somos animais diurnos, e à noite eu tô, deixa eu desacelerar, agora já é hora de eu dormir, agora eu vou dormir, etc, né? Só que, para a gente não falar só que a alteração de ritmo biológico é um problema, existem soluções aí. E é aí que entra duas questões. Primeiro, medicamento atua diretamente em regular a alteração biológica. É comum no consultório, por exemplo, eu ver meus pacientes que iniciaram o lítio falar, nossa, eu estou passando a dormir melhor. Mas não é porque o lítio dá sono diretamente para essa pessoa. É nessa ação do lítio, nessa enzima que é GSK3B, que está diretamente envolvida na regulação do ritmo circadiano da pessoa. Ela começa a dormir melhor. Mas o remédio não é apenas a solução. Aqui a solução é muito de hábitos de vida. E aqui é algo que muitas pessoas com bipolaridade precisam aprender e aprender muito sobre isso. Tem uma forma da gente regular o nosso ritmo biológico que é pelo ambiente. Existem coisas que se chamam Zeitgeber, que do alemão Zeit é tempo, Geber doador de tempo, que em português a gente pode traduzir por pistas ambientais. Essas alterações de hábitos de vida são capazes de regular o ritmo biológico de qualquer pessoa, seja com bipolaridade ou não bipolaridade. Se a pessoa não tem bipolaridade, ela vai se beneficiar de fazer isso que eu vou falar. Se ela tem bipolaridade, é obrigação e ela precisa fazer isso, porque senão ela não vai conseguir controlar, colocar no eixo, colocar no trilho o ritmo biológico. São algumas pistas ambientais. A luz do seu ambiente, o horário que você se alimenta, a qualidade é importante, mas o horário é muito importante também. O horário do primeiro contato social que você tem, a atividade física e o horário que você faz a sua atividade física também é importantíssimo. Então vamos começar pelo mais importante de todos, porque esse daqui não tem influência igual. Tem um que é mais importante, é a luz. A luz é o mais importante de tudo. O seu sono tá ruim, tá desregulado, não vai no desespero, meia-noite, 1h da manhã tentar regular o seu sono. Não é assim que a gente regula sono. A gente regula sono pelo horário de acordar. Então, o que a gente precisa fazer? Acordar em um horário regular pela manhã. De preferência, não é qualquer horário, porque você vai acordar um horário regular, sempre o mesmo horário pela manhã, e vai se expor à luz natural por 20 a 30 minutos. Expor à luz natural, vai sair para a varanda, vai sair para algum lugar no quintal. Por que a luz natural é tão importante? Existe um mecanismo. Ela bate numa célula especial que compõe 1% da nossa retina, manda informação para uma pequena parte do nosso cérebro que se chama núcleo supraquiasmático, tem 20 mil neurônios, que é o maestro do ritmo biológico, que está desregulado no transtorno bipolar, por isso a gente precisa controlar ele, que manda um sinal para nossa glândula pineal para liberar ou não a melatonina, que é o hormônio do sono. Se tem luz que é de fora natural, essas células no fundo da nossa retina são ativadas, manda mensagem para o núcleo supraquiasmático, olha, tem luz aqui de fora, é dia. Aí o núcleo supraquiasmático, nossa, é dia, vamos acordar, corpo, vamos ter energia. E aí o núcleo supraquiasmático manda mensagem para a glândula pineal, inibe a melatonina, nada de melatonina, a gente não quer sono, é a hora de acordar. Só que aqui tem um segredinho importantíssimo. Essas células no fundo da retina, elas são mais sensíveis ao espectro de luz que é emitido pelo Sol quando o Sol está baixo no horizonte. Isso quer dizer que se você acorda, meu amigo, 11 horas da manhã e vai lá se expor 20, 30 minutos que eu estou falando, não vai adiantar. O Sol não está baixo no horizonte, o Sol está lá a pino, está lá no meio do céu e não emite esse espectro de luz. Quando ele está baixo no horizonte, primeiras 2 horas após nascer do Sol, ele emite um espectro de luz ali e a gente pode ver que o espectro de luz é diferente. O Sol de meio-dia tem uma luz diferente do Sol quando ele está baixo no horizonte. Nascendo dá para tu olhar para ele. Exatamente.
Exatamente. Essas células da retina são mais ativadas por esse espectro de luz quando o sol tá baixo no horizonte. Tem os dois perfis daí, tipo, dos vespertinos e matutinos. Tu sabe se tem uma tendência, tipo, dos bipolares serem vespertinos? Existe uma tendência maior do cronotipo vespertino, mas quando a gente fala de cronotipo, as pessoas acham que vai ouvir vespertino, acho que é um morcego. Acha que é uma coruja. Não tem cronotipo coruja ou morcego. Quando a gente está falando de alteração de cronotipo, existem cronotipos diferentes, a gente está falando de uma variação de 1 a 2 horas no horário de acordar e dormir. Dormir meia-noite, não existe esse cronotipo. Eu vou dormir toda vez meia-noite. Não existe. O nome está falando, é meia-noite, é o meio da noite, não é o início da hora de eu dormir. Então, primeira coisa, acordar no horário regular pela manhã, sair e se expor à luz natural, 20, 30 minutos, quando o sol está baixo no horizonte, e se possível, o que você vai fazer? Atividade física nas 2 primeiras horas do dia. Se não cabe na sua rotina, vai fazer em outro lugar, vai fazer à tarde, à noite, primeiras horas, para ampliar o pico de cortisol. Porque cortisol é ruim se ele está sempre alto devido a estresse crônico no sangue. Porém, o pico de cortisol que acontece naturalmente com todo ser humano, com todo mundo, quando você acorda, ele é bom. Ele é o pico de cortisol que você quer. E o que amplia esse pico de cortisol? 2 coisas, luz natural e atividade física. Amplia o pico de cortisol. Quando você pratica atividade física logo após, nas 2 primeiras horas que você acordou, você amplia esse pico de cortisol e a tendência é que ele aconteça um pouco mais cedo no outro dia. Então você consegue acordar um pouco mais cedo. Então, para a pessoa que está com insônia, eu começo pelo horário de acordar, não é pelo horário de dormir. Porque aqui tem um grande segredo que as pessoas, em geral, com problema do sono, não sabem. Aconteceu o pico de cortisol natural pela manhã, esse pico de cortisol manda a seguinte mensagem para o nosso cérebro. Olha, daqui 14 a 16 horas, faz um pico de melatonina para mim, que é o hormônio do sono. Quer dizer que se eu acordei meio-dia, conta 14 horas para frente, 2 da madrugada. E tem muita gente que reclama disso. Isso é comum no consultório. É o seguinte, a pessoa acordou, ela reclama para mim, o remédio para dormir não está funcionando, eu preciso de mais remédio para dormir. Eu falo, que hora você está tentando deitar? Eu deito 9 horas da noite. Ótimo, é um excelente horário. Eu deito 10 horas da noite. Ótimo. Quanto tempo você demora para dormir? Tô demorando horas e horas e horas. Eu só vou conseguir pegar no sono 2 horas da manhã. Até aí parece que a pessoa está com problema no sono, não é? Até eu perguntar, mas que hora você acorda? Meio-dia. Não, mas aí não deu, Entre meio-dia e 9 horas, você ficou 9 horas acordado. Seu cérebro não quer dormir depois de 9 horas acordado. Aí não funciona. É por isso que para regular meu sono eu não posso olhar só para a hora de dormir. Eu preciso olhar para todo, começar lá pela manhã.